quero compartilhar com você uma palavra, que está lá em Mateus capítulo 5. Eu vou falar só de uma. Aqui, ele está falando das bem-aventuranças. Jesus, ele vai falar aos seus discípulos e a uma multidão, tá? Eu estou dando esse assunto na escola e essa semana eu fui assim tocado por por tudo, né? Mas uma parte me mexeu mais comigo e eu senti no coração de compartilhar com os irmãos. Isso aqui é o chamado Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças, conforme não sei como é que está aí na sua Bíblia, tá? Nós temos aqui em Mateus capítulo 5 e temos em Lucas, mas Lucas ele faz apenas um resumo resumido, sintetizado. O Mateus ele é mais específico, coisa difícil, porque o Lucas é mais detalhista, mas aqui o Mateus foi mais detalhista. Aqui Jesus, querido, está com um grupo de pessoas e ele chega num lugar. E eu queria que você prestasse atenção numa coisa que fala assim, ó, vendo Jesus as multidões, então era muita gente. Mateus 5, versículo 1. Subiu ao monte, como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Primeiro eu quero que você pare e olhe para mim. Eu sei que nós temos algumas coisas na igreja que elas foram sendo estabelecidas. E Provérbios diz assim, é um texto de Provérbios, não remova os limites antigos que foram estabelecidos por seus pais. Eu sei que tem coisas que não é bom a gente mexer, ainda que elas não sejam de uma maneira assim bíblica designada, tem coisas que é bom manter, porque elas guardam certas coisas. Mas eu só queria chamar a tua atenção, porque Jesus está aqui assentado. Eu não sei se você já tinha percebido isso nesse texto. Ele está assentado. Ele sobe num monte, uma colina, lá em Jerusalém, e ele se assenta. E o povo também. Alguns vão ficar de pé. Porque vai dizer o texto lá em Lucas que ele olhando para os seus discípulos, olhando para cima, ele olhou para o alto. Mas Jesus está sentado, querido. E esse deve ser um discurso de ensino mais profundo que uma pessoa já fez nesse mundo, nesse planeta. Não existe uma imersão, está na moda isso, né? Um mergulho, porque hoje em dia quando a pessoa quer aprofundar o conhecimento, esse é o nome que se dá, né? Imersão, quer fazer um intensivo de inglês, a pessoa já sabe inglês, quer mergulhar, quer inteirar-se mais sobre um assunto. Aqui, Jesus está tendo um tempo com os seus discípulos, e esse é um intensivão de Jesus. E ele está sentado. Então eu queria só chamar a tua atenção para esse fato, que a posição não é o mais importante. Não a posição física, mas a posição no coração daquele que vai falar e daquele que vai ouvir. Por que eu digo isso? Porque a igreja tem algumas tradições. A igreja criou uma tradição de púlpito. Porque lá no tempo de Esdras, o Esdras fez um púlpito para falar, então agora tem que ter púlpito nas igrejas. E eu sei que alguns, se me virem ouvir falar isso, vão ficar muito bravos comigo. Mas isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem. Agora estou dizendo, a Bíblia diz para não remover os limites antigos. Puseram, não atrapalha, melhor, ajuda, mas muitas vezes atrapalha. Certas formalidades, certas coisas que são exigidas para que se possa falar da palavra de Deus. Então, Jesus está como aqui? Ele não está de terno, tá? Está de gravata? Está num púlpito? Onde ele está? Assentado. E ele vai falar palavras de impacto profundo ao coração daqueles que vão ouvi-lo.
E ele começa dizendo assim: bem-aventurado, ou bem-aventurados, os humildes, ou numa outra versão, os pobres de espírito. Ou os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede do quê, querido? Não de vingança. Fale para a pessoa que está ao seu lado. Bem-aventurados, disse Jesus, são os que têm fome e sede de justiça. Fala de novo. Fala assim, me escuta. Fala, de justiça, não de vingança. Quando que a justiça deixa de ser justiça e passa a ser vingança? Quando ela vai além. Por isso que o Senhor fala na sua palavra, não vos vingueis a vós mesmos. Deixe que eu faça. Sabe por quê? Porque o homem nunca se satisfaz com justiça quando ele está envolvido. Ele sempre quer um degrau a mais. Eu saí da justiça, eu entrei na vingança. E o Senhor diz assim, ó, a mim pertence a vingança. Eu retribuirei, diz o Senhor. Por isso que ele falou, Deus tirou de nós o direito de julgar, de condenar. Eu posso julgar, mas condenar não. Alô? Julgar eu devo, segundo a verdade. Segundo a verdade, Jesus fala. Ele fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça e não. Bem-aventurados que têm, bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? E quem não for misericordioso, não terá misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que trabalham pela paz. Por quê? Chamados aqui reconhecidos como filhos. Identificados como filhos maduros. É preciso explicar para você isso aqui. A Bíblia usa algumas palavras que são traduzidas por filhos. Uma se refere a crianças, tecna. Quando quer falar de bebê, de criancinha, usa a palavra tecna. Mas no português aparece como filhos, ou crianças. A outra é tecnon. Uma outra é népios. Népios fala de menino. A outra é ruios, que fala do filho amadurecido. O adulto. Aqui Jesus está usando a expressão ruios. Ele está dizendo, bem-aventurados aqueles que trabalham para o estabelecimento da paz, porque eles serão identificados como ruios de Deus. Por que ele difere? Por que ele usa uma palavra diferente? Porque menino não quer paz. Menino quer botar fogo no circo, é ou não é? Criança é assim ou não é? Quando ele sabe de uma coisa, quando ele conhece uma coisa, o que ele quer fazer? Lá na sala de aula, o professor deu uma pegada no amiguinho dele na sala de aula. Lá no recreio, o que ele faz? A escola inteira fica sabendo, verdade ou não é? É ou não é? É assim ou não é? Isso é criança. O adulto faz o quê? Ele sabe que tem coisas que ele não deve falar, ainda que ele saiba. Aqui é bem-aventurados pacificadores, porque eles serão conhecidos como filhos maduros de Deus. Qual é a outra bem-aventurança? Eu gosto dessa aqui, ó. Gosto assim, de falar para os outros. Eu gosto de pregar sobre isso, não de ouvir. Deixa eu ser bem claro aqui. Bem-aventurados os perseguidos, porque fizeram coisa errada. Não! Não é porque fizeram coisa errada, não? Bem-aventurados perseguidos por causa, porque deles. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa
vos injuriarem, vos perseguirem, e falando a verdade, não, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Briguem, discutam, vão para os tribunais. Não. Reclame a vida inteira. Diga que você é perseguido. O que é para fazer? Fique em depressão. Não. Mas eu virei crente, minha vida ficou um inferno. Olha aqui, eu já ouvi falar isso, querido. Depois que eu virei crente, minha vida virou um inferno. Que coisa mais absurda. Parece que chove problema em cima de mim depois que eu me converti. Hashtag, qual é a novidade? Não é novidade nenhuma. Quando nós nos convertemos, os problemas parecem que avolumaram. Paulo fala para o Timóteo, Timóteo, meu filho, todos quantos quiserem viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Onde está a novidade, meu irmão? No fato de alguém se converter e passar a ser perseguido por causa da verdade. Perder emprego por causa da verdade, por causa que você diz que é cristão e não aceita certas coisas na sua vida. Onde está a novidade? O patrão fala, então eu não quero você para mim. Onde está a novidade? Seus amigos não quererem mais andar com você porque você quer andar em retidão. Onde está a novidade? O Pedro fala assim, ó, se algum de vós padece porque andam na verdade, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa a glória de Deus. Mas se padece como assassino, como malfeitor, que glória vocês têm? Nenhuma. Tem coisas que não são perseguições, são consequências. Fala para a pessoa que está ao seu lado isso. Um dia como hoje, meu irmão, acordou gelado, não é? Eu vou sair sem camisa. Eu sou forte. Frio é psicológico. Meu irmão, então eu preciso de um bom psicólogo. Se frio é psicológico, eu preciso de um ótimo psicólogo, porque o que eu sinto de frio, acho que meu caso é um caso perdido, então. Não tem psicólogo que resolva. Porque eu sou friolento. Gente do céu. Já fui mais. É que eu ganhei uma camada protetora, né, acho. Ele fala, regozijai e exultai quando falarem mentira contra você, quando disserem por causa de mim, Jesus está falando. Porque assim foram perseguidos os profetas que viveram antes de vocês. Ele fala, alegrem-se e exultem, porque o galardão de vocês é grande. Lá no céu. Agora só teve um amém. Quando eu falei que o galardão é grande, alguns falaram amém. Quando eu falei lá no céu, porque você esperava galardão aqui, né? É lá no céu, querido. Mas o que eu quero enfatizar, eu estou pensando em dar esse assunto na escola bíblica, o que vocês acham? Hã? Legal, né? Depois a gente conversa sobre isso também. Tem tanto assunto para a gente falar, né? Eu quero pegar com você e gastar 5 minutos sobre ele. A segunda bem-aventurança. Ele fala, bem-aventurados os que choram. Ai, pastor, então eu sou bem-aventurado. É comigo, eu sabia. Todo dia eu choro, pastor. Eu vejo um cachorrinho na rua, eu choro. Ai, cachorrinho. Ai, pastor, todo dia eu choro. É só uma pessoa olhar pra mim, não me cumprimentar de manhã, eu choro. Ai, comigo. Eu sabia que Deus ia falar comigo hoje. Eu sabia, comigo. Eu sou chorão, pastor, eu choro por qualquer coisa. Ai, quando eu quero comprar um negócio e não dá certo, eu choro, pastor, eu choro. Ai. Eu choro. Aí eu pensei que meu filho ia passar no vestibular, não passou, eu choro, pastor, eu choro. Eu sabia que Deus ia falar
falar comigo um dia. Eu sabia que havia razão por esse choro meu. Eu sabia, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Eu falei que era de Deus o meu choro. Será que é disso que ele está falando aqui? Não. Não é disso que ele está falando. O choro que Jesus se refere aqui não é o choro dos nossos lamentos egoístas. Dos nossos lamentos pelos fracassos que muitas vezes nós mesmos provocamos. Ou que às vezes provocam para nós. Não é aquele choro que está mais ligado às coisas terrenas do que com as coisas celestiais. Não é esse tipo de choro. Não é porque a vida é injusta. A vida não... Já falou isso um dia? Quem já soltou essa grande verdade? A vida não é justa. Não é mesmo. Porque os padrões que regem este mundo não são os padrões divinos. João diz que este mundo jaz no maligno. E se tem uma coisa que o diabo não é, é justo. Ele não é justo. Deus é justo. Alô, querido? Os padrões do mundo não são justos. Então este mundo é um antro de injustiça. Em todos os segmentos. Em todos os segmentos. E nós choramos por isso. Aqui há até uma expectativa de um choro correto. Eu quero mencionar para você algumas razões pelas quais algumas pessoas choraram na Bíblia. Só vou mencioná-las. Jeremias. Conhecido como o profeta chorão. Se você não sabia, Jeremias é conhecido como o profeta chorão. Este homem andou chorando pelas ruas de Jerusalém por 40 anos. Tem um livro que ele escreveu que chama Lamentações de Jeremias. A palavra, Deus, na verdade, ele não nos cerceia, ele não nos se desagrada quando nós lamentamos por algumas situações. Como ele fica desgostoso quando nós murmuramos. Eu vou dizer para você uma coisa, 90% dos nossos choros são, na verdade, murmurações, não lamento. Eu espero que nós tenhamos aprendido a diferença entre uma coisa e outra. A murmuração, que geralmente é de um coração desgostoso, aquela pessoa que ela não se alegra com nada, é uma pessoa insatisfeita. A lamentação não. A lamentação é por algo de valor. Eu lamento, mas eu não murmuro. Deus falou que aquele povo murmurou contra ele 10 vezes no deserto. Lá em 2 Coríntios capítulo 10, Paulo fala, eu aguentei a murmuração de vocês, aquele deserto inteiro, só murmurando, só reclamando. Aí vem o choro junto. O choro que Jesus fala aqui é o choro do tipo de Jeremias. Sabe por que Jeremias chorou? 40 anos? 40 anos chorando? Quantos anos? Sabe por que ele chorou por 40 anos? Porque Deus mostrou para ele algo que iria acontecer com a nação. A nação ia cativa para a Babilônia. E aquele homem amava a sua nação. E ele passou a sua vida chorando. Ele via o estado daquele povo consumido pela idolatria, pela invasão da idolatria dos deuses pagãos, e ele chorava. Quem aqui já deu uma notícia para alguém e falou assim, olha, cuidado, se você continuar fazendo assim, vai dar errado. Quem já advertiu alguém ou já foi advertido? Aí depois a pessoa não corrigiu, consertou, falou, bem feito, não falei? É o que nós falamos. Verdade ou não é? O Jeremias não fez assim. O Jeremias, quando ele falava e via que o povo não atendia, ele ia chorar. E depois que aconteceu, ele foi chorar mais ainda, que ele foi escrever o livro de Lamentações.
Quando ele viu a cidade derrubada, a cidade destruída, invadida, toda destruída, ele foi chorar. Quer ver mais quem chorou? Ana. Ana chorou. E o Eli pensou que ela estava bêbada. Aí, sua bebum. Bebona, né? Depois de 9 meses, ela trouxe o bebê e falou, está aqui minha cachaça, ó. Aqui minha cachaça, ó. Sabe por que aquela mulher chorava? Ah, pastor, está escrito lá, está escrito mesmo. Porque a Penina ficava incomodando ela, que tinha filho, ela não tinha, ela era estéril. Na verdade, era a situação de alma que Penina vivia. Mas sabe o que estava no anseio do coração dela? Todo ano, diz o texto também, que ela subia para Jerusalém para adorar. E ela via o estado do povo. Tanto era que ela pediu um menino. Ela pediu um menino. Ela não pediu um filho, ela pediu um menino, porque naquele tempo, mulher não tinha valor nenhum, querido. Raramente Deus levantava uma profetisa. Ela pediu um filho, Deus deu a ela um profeta. Que coisas estavam acontecendo naquela nação. E quando aquele rapaz se tornou homem, e ele foi identificado como profeta, acabou a bagunça naquele lugar. Quer ver mais quem chorou? Pedro. O Evangelho registra que Pedro, quando Jesus olhou para ele, eu fico pensando, que olhar foi este? Lucas registra. Que olhar foi este? Porque horas antes, o Pedro bateu no peito com a sua prepotência de crente. Porque eu sou crente, Jesus. O Pedro bateu no peito e falou, eu sou melhor que muitos desses discípulos aqui, ó. Porque havia disputa entre eles. E quando Jesus falou que ia ser entregue, o Pedro falou assim, eu vou morrer contigo. Sou o Pedrão. Cabamacho que sombrear. E Jesus falou assim, ó, vai morrer por mim? Em verdade eu vos digo que esta noite, todos vocês vão correr para casa, com o rabinho entre as pernas. O Pedro falou assim, eu vou até a morte. Esses podem te deixar, eu vou dar a minha vida. Darás a tua vida por mim, Pedro? Antes que o galo cante. Você terá me negado 3 vezes. Eu? Yo não, pastor, eu sou cara. Eu sou macho. Eu vou estar aqui para lutar por você. Eu vou a pelear. Vou pelear por ti. Vou acá, mira, Jesus. E tirou a espada e falou, mira, Jesus, minha espada. Eu sou o Pedro de Bota. Essa saiu agora. Essa saiu agora e foi boa. Foi ou não foi? Essa saiu agora, fresquinha. Meu Deus do céu. Isso aqui é uma usina, né, de bobagem. Algumas horas depois, ele lá junto da fogueira e uma mulher vem e fala, você estava lá? Ele falou, pero que não? Não sou eu? Não sou eu não estava allá, eu não lo gusto. Não me gusta ele. Não, não sou eu. Veio outra e falou, você estava lá? Ele falou, eu não. Aí veio a terceira e falou, você estava allá que eu vi. Ele falou, não, é um clone meu. Um clone, alguém parecido comigo. Você já viu alguém parecido com você? Uma vez eu vi um cara assim que eu falei, o que eu estou fazendo ali? Era muito parecido comigo, de verdade. E quando ele fala a terceira vez que ele nega, diz Lucas que Jesus olhou para ele. Quebrou o homem. Não foi um olhar de acusação. Foi aquele olhar. Não foi aquele olhar assim. Com quem diz, não falei, caba safado.
Eu penso que foi aquele olhar assim, querido, com quem diz, já sabia. E o que Lucas disse que aconteceu? Pedro saiu dali e foi chorar. De que forma? Amargamente. Por que o Pedro chorou? A igreja tem chorado por muitas coisas. Nós temos chorado por muitas coisas. Mas por esta razão, eu penso que nós não temos chorado, e se temos, não na intensidade que deveríamos. Pedro chorou, querido, porque ele fez uma promessa para Jesus. E ele não foi capaz de cumpri-la. Ele decepcionou. Ele achou que decepcionou Jesus. Jesus não estava decepcionado com Pedro. Porque Deus não se decepciona conosco, porque Ele nos conhece. Se o inimigo tem colocado na sua mente um pensamento de decepção de Deus em relação a você, esqueça, isso é mentira. Você vai ouvir domingo que vem sobre o capacete. Vão ou não vai? Vão ou não vão? Então vou deixar o pessoal falar para que serve o capacete para você. Mas acredite, Deus não está decepcionado com você. Se alguém disse para você algum dia que Deus se decepciona com você, mentiu. Porque só quem não sabe, só quem não conhece o B é que se decepciona. Porque o que é a decepção? Quando eu me decepciono, é porque eu julguei que alguém faria algo e não sabia que ele não iria atender. Sim ou não? É assim? É por isso que eu me decepciono? Alô? É uma pergunta. Deus é pego de surpresa? Hã? Ele já sabia? Ele não preveniu Pedro? Quem foi que criou uma expectativa, dimensionou a coisa? O Pedro. Ele estava decepcionado consigo, meu irmão. Esse choro está faltando na igreja. Eu não atingi nem mesmo aquilo que eu falei para Deus eu faria. Aqui nós temos que chorar. Porque é esse choro que Jesus está falando. É o choro de não termos, assim, quando temos a oportunidade de reafirmarmos aquilo que nós falamos para Deus. Esse choro é o choro que Jesus fala. E é esse choro que tem que ocupar os nossos olhos, as lágrimas. Amém? Esse vai ser consolado. Por que vai ser consolado? Porque Deus está vendo um coração quebrantado, querido. Ele fala que um coração quebrantado e um espírito contrito, Ele não despreza. Ele não despreza. Mas como é que nós passamos a maior parte do tempo? Quais são as razões dos nossos choros? Coisas ligadas a esta vida. Eu não posso chorar? Claro que pode, querido. Porque vem o consolo também. Estão até dizendo por aí, às vezes, que você não pode chorar, porque é sinal de fraqueza, orar chorando para Deus. Você vai chorar. Por que não posso chorar diante de meu Deus, do meu Pai? Por que não? Por que não? Há situações que nós passamos que elas machucam, sim ou não? Um choro justo, um choro lícito, virá o consolo. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Senhor, eu estou tentando acertar, estou tentando achar o caminho, não consegui, vem o consolo. Senhor, puxa, eu queria dar o meu melhor aqui, queria atender o meu irmão melhor, eu não consegui, vem um choro. Fui injustiçado, fui injustiçada, vem um choro. Justo, digno. Digno. Meu filho não passou na faculdade. E agora?
Só você pode dizer se é justo ou não. Eu não posso agora. Porque você sabe, porque você queria que o seu filho passasse na faculdade. Então aqui não estou para julgar, eu não posso julgar isso. O que eu posso fazer é fazer você pensar. Alô? Ah, não consegui trocar o carro. Você sabe se é justo chorar por isso ou não. E eu não posso dizer para você que é justo ou não. Mas eu quero te fazer pensar. E você tem que decidir, sabendo agora por que eu devo chorar. Amém, queridos? Amém? Bem-aventurados? Abra parênteses. Pelos motivos justos. Fecha parênteses. Porque eles serão consolados. Mas não tem isso na Bíblia. Interpretação de texto, querido. Não precisa estar escrito. Alô? Fique de pé em nome de Jesus. Jesus chorou? Chorou. Quais foram os motivos que levaram Jesus a chorar? O estado de Jerusalém. Ele falou que quando ele olhou, ele viu um povo que estava como que não tinha pastores. E ele lamentou, ele chorou sobre ela. Pai, nós queremos abençoar este pão e o fazemos agora. E ele para nós se torna o corpo do teu filho, em lembrança, Senhor, à sua morte, a morte do seu filho, na verdade. Ele continua sendo uma massa, mas ele tem uma representatividade para nós aqui agora, que é o corpo do teu filho. Talvez não façamos isto agora com lágrimas externas, mas Deus, que os nossos corações, que nós possamos chorar cada vez que não atendemos aquilo que nós falamos para Ti. Não a condenação, porque o Senhor não nos condena. E nós não iremos decepcionar, não temos decepcionado o Senhor, porque o Senhor já sabe como nós somos. E ainda assim, o Senhor deu o seu Filho por nós. A palavra diz que o Senhor mostrou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Muitas vezes nós pensamos que o Senhor tem feito algo, porque nós imaginamos que algumas coisas são ações tuas, porque o Senhor está irado, decepcionado conosco. Não, isso não é verdade, Pai. Mostra isso de uma maneira clara a nós. Porque tua palavra diz que o Senhor sabe que nós somos pó. E o que o Senhor esperará para ter misericórdia de nós. E diz ainda que ainda hoje pela manhã as tuas misericórdias se renovaram para conosco. Temos algo a te dizer em relação a isso, Pai. Obrigado. Obrigado por tão grande misericórdia. Consagramos também esse suco que fala do sangue do teu filho. O sangue que não apenas cobre, ele remove os pecados. Quando nós confessamos arrependidos os nossos pecados, o Senhor não os empurra para debaixo do tapete, porque a tua graça não é um tapete onde nós escondemos ou jogamos para debaixo dele os nossos erros. Nós fomos perdoados. Nós somos perdoados. Os nossos pecados, eles não são cobertos, eles são apagados. É isso que a tua palavra nos fala. Que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, pecado confessado é pecado perdoado, Senhor, não jogado para debaixo do tapete. Quando confessamos arrependidos, o Senhor nos perdoa e nós somos livres de toda e qualquer acusação, seja de demônios,
seja de homens, porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Então nós vamos comer deste pão e vamos beber desse suco, com esta consciência de que se há algo em nossos corações do que nós não nos arrependemos ainda, que o Senhor nos dê um lugar de arrependimento, para não comermos para a nossa própria condenação. Que o Senhor nos ajude nisto. Por isso nós pedimos, seja o Senhor a sondar os nossos corações nesta manhã. Nós mesmos não somos capazes de fazer isto, porque nós somos complacentes conosco. Então seja o Senhor a nos examinar. Nós fazemos a oração que aquele homem do Senhor fez. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau, seja ele obra, pensamento, palavra. Vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Nós expomos os nossos corações diante do Senhor agora para que o Senhor examine a nossa consciência, os nossos sentimentos. Tua palavra diz que todas as coisas estão nuas e patentes ante os olhos daquele a quem temos que prestar contas. Então examine, Senhor, e se houver, nos revele, nos conceda um lugar de arrependimento e nos dê coragem para confessarmos. Em nome de Jesus. Você vai receber o pão e o cálice. Enquanto você recebe, coloque o teu coração diante do Senhor para que Ele examine, querido. E se houver algo que Deus trazer a lembrança sua, que você não confessou ainda, confesse, arrependido. E o mais importante, receba o perdão de Deus na sua vida. Receba o perdão de Deus na sua vida. Corações quebrantados, espíritos contritos. Tua palavra diz isso, que o Senhor habita num trono sublime. Mas o Senhor diz, eis para quem olharei, para o pobre e o humilde, que treme da minha palavra. Faz-nos, Senhor, humildes diante de Ti nesse instante. Nós nos esvaziemos de nós mesmos e recebamos a Tua graça, a Tua misericórdia. Só o Senhor pode fazer isso. Aleluia, obrigado por isso, Senhor. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Santo, maravilhoso, bendito é o Senhor, Todo-Poderoso. Digno de glória, digno de honra, de louvor. Bendito Espírito Santo, bendito Espírito Santo. Fala aos nossos corações. Bendito Espírito, fala a nós. Fala a nós, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. A palavra diz, querido, que Ele verdadeiramente levou sobre Ele as nossas dores, as nossas enfermidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e que pelas pisaduras, pelas chagas dele, nós fomos, passado, nós fomos sarados. Eu sei que nós já oramos aqui por cura, mas ao comer deste pão agora, creia no mais íntimo do teu coração, creia que você está recebendo a cura para o seu corpo. Creia nisso.
Creia nisso. E declare a sua cura agora. Diga, Senhor, em nome de Jesus, eu recebo cura para o meu corpo. Eu recebo cura. Nós liberamos uma palavra de cura para você aqui, querido. Uma palavra de cura. Aleluia. Diga assim, Senhor, eu como desse pão. Bebo esse suco. Na certeza de que o meu coração não me condena. A minha consciência não me condena. E que o Senhor não me condena. Eu recebo, Jesus, na minha vida, a tua misericórdia, o teu perdão, a tua graça. Obrigado, Senhor. Amém.